pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis e eu já agradeço a sua participação e audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Certamente você, sabendo ou não o que é o Ibovespa, você já deve ter ouvido duas frases clássicas no noticiário brasileiro: o Ibovespa caiu ou o Ibovespa subiu. Mas o que significa tudo isso? É o que nós vamos saber agora com o Wander Vicente, que ele é especialista em finanças pessoais e investimentos. Wander, muito obrigada pela sua presença, colaboração aqui nesse nosso quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre um tema que cada vez mais faz parte da vida das pessoas. E a gente vai tentar deixar esse tema um pouco mais acessível aí para o pessoal que está em casa, não é isso? Farei o possível. Tá certo. Wander, o que é o Ibovespa? Bom, esse tema ele já é noticiado há muito tempo, mas mais recentemente as pessoas estão se atentando para isso, porque cada vez mais nós vemos pessoas entrando no mercado de ações. Então, o Ibovespa significa Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E o índice Ibovespa, que é o que comumente a gente escuta se falar que subiu ou caiu, ele é um indicador da performance das ações com maior volume de negociação na Bolsa de Valores. Então, o índice Ibovespa, ele é um termômetro de como está o desempenho das ações com maior volume de negociação e, consequentemente, também um termômetro bastante importante para a nossa economia. Tá certo. E como que esse Ibovespa, né, esse índice, ele funciona? Na prática, para tentar deixar o mais fácil para as pessoas entenderem, você imagina só que nós temos um volume de ações sendo negociadas no mercado. Então, em torno de 80% das ações com maior volume de negociação fazem parte de uma carteira teórica, que é a carteira que compõe o índice do Ibovespa. E essa carteira é bastante dinâmica, então conforme o volume de negociações de determinados ativos mudam, uns ativos entram, outros saem, umas ações entram, outras saem. E para facilitar o entendimento disso, o que a Bovespa fez? Ela transformou cada ponto do índice Ibovespa em R$1. Então, quando você escuta, por exemplo, o índice Ibovespa está em 100 mil pontos, você pode dizer que uma carteira de 100 mil pontos equivale a uma carteira de R$100 mil, naqueles ativos que têm maior movimentação dentro da Bolsa de Valores. Então, quando você escuta assim, que o Ibovespa passou dos 100 mil, subiu, isso quer dizer que, na média, as empresas que compõem a ampla maioria da movimentação do mercado aumentou o seu valor, ou seja, um cenário positivo. O mesmo vale do outro lado. Quando você escuta que o índice Ibovespa caiu, quer dizer que, na média, essas empresas perderam um pouquinho do seu valor de mercado. É algo extremamente dinâmico, muda minuto a minuto e, normalmente, no final do dia, a gente só tem a base do resultado final, comparando um dia ao outro. E todo dia é um cenário bem diferente. Sim. O índice Ibovespa, o principal agente de influência no índice Ibovespa é a movimentação que as pessoas e instituições realizam. Isso é extremamente dinâmico, isso é diário, isso acontece a toda minuto, a cada hora. Até mesmo o cenário político influencia muito. Sim, político, cenário global influencia o cenário local. Por exemplo, guerras. Com certeza. Então você imagina que se o Brasil é um grande exportador, do outro lado tem alguém comprando. E se esse país que compra ou esses países que compram estão num cenário de maior dificuldade, isso impacta a economia local, isso movimenta o indicador. O lado político, como você trouxe, o índice de confiança nas pessoas em relação à economia, isso também impacta. Então, uma série de fatores movimentam o índice Ibovespa no dia a dia. Até mesmo uma catástrofe, né, Wander? Por exemplo, um terremoto, um tsunami, algo assim que desestrutura a economia de um país e aí não... Reflete aqui, né? Isso, reflete aqui também no Brasil. Felizmente, aqui nós temos poucas dessas catástrofes, mas nós vemos essas catástrofes climáticas, principalmente, acontecendo em muitas partes do mundo. E dependendo da relação
desse local que teve o acontecimento com a nossa economia, o índice pode oscilar sim. E Wander, qual que é a importância do Ibovespa na vida das pessoas, dos brasileiros, na prática mesmo? O índice Ibovespa está diretamente vinculado com a qualidade de vida que as pessoas terão. E a gente nem imagina isso. Exatamente. Por mais distante que às vezes pareça da vida das pessoas, isso está diretamente ligado ao que você, o que todo mundo vivencia no seu dia a dia. Vamos lá, em relação ao impacto, o primeiro impacto direto é para quem investe na Bolsa de Valores, o índice Ibovespa ele é um termômetro para saber se os seus investimentos estão com um desempenho melhor, pior. E para quem investe ainda no que nós chamamos de índice Ibovespa, quando esse índice sobe, quer dizer que a pessoa aumentou o seu patrimônio. E quando esse índice cai, a pessoa perdeu o patrimônio. Então imagina, se você tem parte dos seus bens neste investimento, alocado em índice do Ibovespa, ele é importante para você saber se você está ganhando ou perdendo patrimônio. Isso para quem é investidor. Agora, para quem ainda não está investindo na Bolsa de Valores e fala, isso está muito longe da minha realidade, não está não. Por quê? O Ibovespa ele está diretamente relacionado com a confiança econômica de um país. Então, quando a gente vê um índice Ibovespa crescendo, isso quer dizer que as empresas têm acesso a recursos. Quando essas empresas têm acesso a recursos, o que elas podem fazer? Elas podem investir em maquinário, elas podem criar linhas de produção, elas podem abrir novas filiais, elas podem diversificar produtos que querem fabricar. Então, contratar mais pessoas. Tudo isso envolve geração de emprego. Então, para aquelas pessoas que às vezes estão num momento difícil de carreira, estão fora do mercado, é uma oportunidade de se recolocar. Para as pessoas que não estão tão satisfeitas no emprego atual e querem mudar de emprego, normalmente existe mais procura por mão de obra. Então, o índice Ibovespa alto, a confiança no mercado alto, também dá acesso às empresas a mais recursos. E aí isso gira mais a economia. E quando a gente fala em girar a economia, naturalmente quando as empresas estão produzindo mais, o que isso significa? Mais imposto que é pago para o governo. Porque se a empresa está produzindo mais está sendo vendido, isso gera um imposto. E o governo tem mais recursos para investir na vida das pessoas. Então, investir em saúde, educação, infraestrutura. Então, isso é extremamente importante para as pessoas. E um quarto impacto que eu gostaria de destacar, que é bastante relevante na vida das pessoas, é que muitas vezes as pessoas têm sonhos, têm projetos. E esses sonhos e projetos, às vezes elas precisam de dinheiro, né? E você percebeu que hoje, se você precisa de dinheiro, no momento atual, está muito caro conseguir um empréstimo, está muito caro conseguir um financiamento? Sim, muito difícil. Então, normalmente, quando o mercado está muito aquecido, quando a economia está bem, a taxa Selic tende a andar ao contrário do índice Ibovespa. Então, ela tende a cair. Se ela tende a cair, como ela é a taxa que guia toda a taxa de empréstimo, a taxa de financiamento, normalmente o custo para as pessoas para conseguir dinheiro, para fazer um financiamento, para fazer um empréstimo para algum objetivo, cai. Isso facilita com que as pessoas também consigam no seu dia a dia viabilizar mais projetos pessoais. Por exemplo, comprar uma casa, um carro, uma moto, ou se a pessoa tem uma dívida, conseguir um valor, às vezes um empréstimo com uma taxa mais barata do que ela está pagando hoje e, consequentemente, cabe mais no bolso dela. Você já viu aquela história das vezes a pessoa tem um tipo de financiamento, um empréstimo que consome o orçamento dela? Sim. Normalmente, quando a taxa de juros está muito alta, é muito mais difícil para a pessoa conseguir pagar esse empréstimo. Primeiro, é mais difícil a pessoa conseguir um empréstimo. Ela precisa comprovar mais renda, ela precisa comprovar mais capacidade de pagamento porque o mercado está desconfiado.
Agora, quando a economia está aquecida e a taxa de juros está mais baixa, isso tem mais crédito no mercado. Então, é mais fácil da pessoa acessar um investimento, uma aplicação de um empréstimo melhor, e esse empréstimo melhor vai ajudá-la a sair de um cenário de dívida. E, Wander, quando falam, né, o noticiário fala, o Ibovespa subiu, quer dizer que as ações estão valorizadas, é isso? Assim, de maneira bem simplista, lembra que eu falei sobre o índice que tem as 80%, em torno de 80% do maior volume de negociação? Então quer dizer que as empresas mais importantes compõem esse índice. Quando ele subiu, quer dizer que essas empresas estão num cenário positivo, então está valorizando. Por isso que a gente vê assim, as pessoas falando, subiu, quer dizer que eu vou ganhar recursos, então aumentar o patrimônio. Isso só acontece quando a pessoa vende, na verdade, né? Então, quando o índice sobe ou desce, a pessoa não aumentou o patrimônio, mas sim quando ela vende comparado ao que ela comprou. Mas para o mercado, isso é uma coisa extremamente importante, porque significa confiança. Pode ver, os melhores momentos econômicos do nosso país, o Ibovespa normalmente está em alta. São ações de outras pessoas que refletem na vida de todo mundo, ou seja, melhora a educação, a saúde, porque as ações estão em alta, né? Não existe esse isolamento de a minha vida e mercado de ações. De certa forma, tudo está integrado. Então, quando as pessoas deixam de lado esse assunto, achando que não faz parte da realidade, pode ter certeza, faz parte da sua realidade sim, talvez de uma maneira um pouco mais indireta, né, do que para quem tem investimento, mas com certeza o impacto na sua vida é relevante também. E Wander, da mesma forma que o cenário ele pode ser positivo, ele também pode ser negativo. Quando o Ibovespa está em queda, o que significa isso também? Normalmente o Ibovespa está em queda por algum cenário de adversidade que é encontrado no mercado. Então, como você disse, alguma catástrofe, alguma questão política que gera muita insegurança no cenário econômico. Normalmente o medo é um grande influenciador. Então, se as pessoas estão receosas que algo possa acontecer na economia, elas ficam um pouco mais com o pé atrás de dar um passo e investir. Isso traz o indicador. O cenário internacional, então, o cenário de guerra, um cenário de conflito. Então, tudo isso impacta no índice que puxa ele para baixo e, consequentemente, depois reflete na vida das pessoas. Um índice Ibovespa em baixa significa empresas mais conservadoras. Quando uma empresa é mais conservadora, ela não investe. Quando ela não investe, ela não gera emprego. Quando ela não gera emprego, não tem mais demanda adicional no mercado solicitando por recursos. Então, ele retrai o mercado. E, Wander, falando nisso tudo, né, qual que é a importância, então, desse índice para a economia, assim, de uma forma geral? Ele é fundamental, é um dos principais indicadores de performance econômica de um país. No nosso caso, é o Ibovespa, em outros lugares são outros índices, mas o índice Ibovespa está diretamente conectado ao desempenho econômico, o desempenho que um país tem, porque normalmente o índice Ibovespa está em alta quando existe mais confiança, quando existe mais segurança, quando existe um cenário mais favorável para o investimento, para o emprego, para a renda, para as pessoas. Então, a gente deveria acompanhar esse índice todos os dias, ou só quem é investidor mesmo que deve fazer esse acompanhamento? Eu falo que existe uma maneira saudável, né? Tudo que a gente lê, escuta, a gente tem que saber filtrar e usar isso a nosso favor. Muitas vezes as pessoas, principalmente investidores que têm um vínculo mais direto com o índice, acompanham e ficam muito espantadas. Então é preciso que você também cadencie e olhe com uma frequência maior. Se você ficar acompanhando diariamente, hora em hora, isso pode fazer até mal para você, porque às vezes em 3 dias o índice cai, 3 dias depois o índice está subindo. Então o medo pode ser algo que atrapalha muito a vida do investidor. E o mesmo para quem não é investidor. Quando a pessoa escuta que o índice está despencando, e a pessoa toma uma série de ações achando que vai perder o emprego, que vai acontecer uma catástrofe, uma semana depois está no mesmo patamar ou maior.
Então é preciso ter cautela e analisar o índice do Ibovespa junto com um conjunto maior de informações econômicas e informações de qualidade. Porque hoje em dia a gente vê muito sobre fake news, essas coisas, e isso também gira em torno do mercado financeiro. Então a sua capacidade de ter acesso a essa informação e pincelar aquilo que é importante vai ser determinante para você olhar isso com os olhos certos. Evander, para quem está em casa, nos acompanhando nesse momento, como fazer o acompanhamento desse índice, né, de uma forma segura? Como você falou, tem muita fake news, as pessoas às vezes interpretam os valores, criam pânico no mercado. Exatamente. Você sabe um exemplo da onde não foi fake news, mas foi medo que teve bastante influência no mercado? Em 2020, em fevereiro e março de 2020, quando teve o estouro do coronavírus, sim, o índice do Ibovespa despencou de mais de 115 mil pontos para menos de 70 mil pontos, por medo das pessoas que o mundo fosse basicamente acabar, a economia fosse destruída. E hoje a gente vê o indicador do Ibovespa praticamente quase no mesmo patamar do que antes. Então, olha só com a influência da informação e da desinformação junto com o medo na vida das pessoas. Então, para acompanhar essa informação, via de regra, o número do índice Ibovespa, que é mostrado nos sites, nas plataformas, é real. A forma como as pessoas noticiam isso é que você precisa tomar cuidado. Então, buscar fontes de informações sérias, relevantes e que tratem isso com seriedade. As principais mídias de mercado, que são independentes e focadas em trazer informação responsável para a vida das pessoas. Wander, é viável as pessoas investirem no Ibovespa? Sim, tem formas de você investir, né, no índice Ibovespa. Usar o Ibovespa a seu favor, né? Tem pessoas que investem direto em ações e comparam o rendimento das ações ao índice Ibovespa. E existe no mercado financeiro, mais tecnicamente, fundos que replicam o índice Ibovespa. Sabe quando eu disse que as maiores empresas com mais negociação compõem o índice Ibovespa? Existem ativos de investimento que replicam esse índice e a pessoa pode investir na compra desse índice. Se o índice sobe, valoriza o ativo dela. Se o índice cai, desvaloriza. Então, é viável, só que a pessoa precisa ter acesso, por exemplo, a um fundo de investimento, a uma plataforma de investimento, a uma área de investimento no seu banco. Então, para quem é leigo ainda nisso, a melhor forma de você investir no índice é através do profissional que te presta auxílio. Então, se você... Não deve fazer isso sozinho, então. É mais arriscado. Sem educação financeira, não. A pessoa até consegue, mas ela corre um risco de fazer isso com base em pouca informação e tomar uma informação errada. Então, a melhor forma de você investir é com suporte profissional. Pode ter certeza, isso vai fazer muita diferença. A diferença de quem faz isso profissionalmente, quem faz isso amadoramente em relação a resultado, atingimentos de objetivo é muito grande. Até para quem quer começar nesse mundo financeiro, de investimentos, é bom então acompanhar esse índice, porque ele como você mesmo disse, é o termômetro da economia. Assim como todos os outros assuntos de finanças pessoais e investimentos, acompanhar o que está acontecendo no mercado é importante. Informação é poder. Então, quando você tem interesse em chegar mais longe, realizar mais coisas, acompanhar o índice, assim como outras informações do mercado, vai ser determinante para você realizar os seus projetos pessoais. Wander, para resumir o nosso bate-papo, falar sobre o Ibovespa em 3 palavras, né? Se é que a gente consegue resumir isso. Vamos lá. Se tivesse que falar 3 palavras para trazer o Ibovespa para a vida das pessoas. Possibilidades, porque é algo desconhecido para as pessoas e pode ser um caminho interessante para as pessoas realizarem os seus projetos. Renda extra, renda passiva, porque o Ibovespa pode compor uma estratégia que você tenha para lá no futuro
você ter uma fonte de renda também. E educação, porque se você não conhece ainda sobre o Ibovespa, é uma oportunidade para você se aprofundar no assunto e fazer da sua vida, a partir do seu conhecimento financeiro, algo melhor. Wander, eu agradeço muito sua participação novamente, disponibilidade. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que cada vez mais vem ganhando espaço na vida das pessoas e trazer um pouquinho de conhecimento para agregar para elas. Tá joia. Eu conversei então hoje com o Wander Vicente, que ele é especialista em finanças pessoais e investimentos. E nós voltamos em breve com mais informações, dicas e mais assuntos sobre esse universo gigante dos investimentos. Até a próxima edição. Tchau, tchau!